Olá, meu nome é Vanessa Braganholo e hoje nós vamos começar a aula 5 da disciplina de banco de dados, que vai tratar sobre modelagem conceitual. O material dessa aula e de todas as aulas de modelagem conceitual que nós vamos ver aqui na disciplina foi baseado no material disponibilizado pelo professor Carlos Reuser, que é autor do livro que nós adotamos na disciplina, que é o livro de projeto de banco de dados. Em relação ao que vai ser visto no curso, nós já vimos nas aulas passadas com a professora Marta os conceitos gerais, um pouquinho sobre SGBDs e modelos de dados, e agora nós estamos entrando na parte de modelo, entidade e relacionamento. Antes de entrar no modelo, entidade e relacionamento propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho sobre modelagem conceitual nessa aula. O material da aula de hoje foi retirado do livro de projeto de banco de dados do professor Carlos Reuser e basicamente vai tratar da seção 1.2, que trata de modelos de banco de dados. Nessa aula nós vamos então tratar de modelagem conceitual e um pouquinho de projeto de banco de dados. Antes de entrar no projeto de banco de dados, primeiro é necessário relembrar um conceito que foi visto na aula passada, que é o conceito de modelo de banco de dados. Só relembrando, o modelo de banco de dados descreve os tipos de informações que estão armazenados em um banco de dados. Por exemplo, se nós considerarmos um sistema que automatiza uma indústria, nesse sistema são realizadas 3 tarefas diferentes. Uma tarefa de vendas, que trata basicamente do contato com clientes, e aí ele vai fazer cotação de preços, vendas e informações sobre disponibilidade de produtos. A tarefa de produção, que trata de planejamento de produção, controle do que foi produzido. E a tarefa de compras, que trata do contato com fornecedores, executando tarefas como cotação de preços, compras e acompanhamento do fornecimento. Nesse caso, o modelo de dados do sistema informa quais são os tipos de informação mantidas pelo sistema. Por exemplo, ele informa que são mantidas informações sobre produtos e que cada produto tem, por exemplo, código, preço e descrição. Mas o modelo de dados não informa quais são os produtos que estão armazenados na base de dados. Para construir um modelo de dados, nós usamos uma linguagem de modelagem de dados. Essa linguagem de modelagem de dados, ela pode tanto ser uma linguagem textual quanto uma linguagem gráfica. Essas linguagens, elas conseguem descrever os modelos em diferentes níveis de abstração. Lembrem dos modelos que nós vimos na aula passada com a professora Marta, que são os modelos semântico, lógico e físico. Neste livro que nós vamos adotar para essa parte da disciplina, existe uma diferença de nomenclatura em relação à nomenclatura adotada pelo livro do Navat. No livro do Navat, o modelo que é chamado de modelo semântico corresponde ao modelo conceitual no livro de projeto de banco de dados que nós estamos usando nessa parte da disciplina. Então, para não causar confusão, nós vamos, a partir de agora, adotar o termo modelo conceitual para referir ao modelo semântico. Então, só recapitulando, o modelo conceitual descreve um modelo de dados num nível independente do SGBD que está sendo utilizado. Bom, a modelagem conceitual, ela é uma parte do projeto de um banco de dados. Num projeto de banco de dados, normalmente são considerados 2 níveis de abstração: o nível conceitual e o nível lógico. No nível conceitual, são descritos os conceitos independentes do nível de banco de dados. E no modelo lógico, o modelo conceitual é mapeado para um nível mais próximo do SGBD.
Em alguns casos, também é necessário utilizar um modelo físico, apesar de que nós não vamos ver esse tema na disciplina. Esse modelo físico ele é usado basicamente por profissionais que desejam fazer a sintonia de banco de dados para melhorar a performance das aplicações. Quando nós analisamos arquivos de computadores de algumas organizações, sejam esses arquivos tanto gerenciados por um SGBD quanto arquivos comuns, nós podemos constatar que um arquivo em computador ele normalmente contém informações sobre entidades da organização que está sendo atendida pelo sistema. Por exemplo, naquele exemplo da indústria que nós vimos no início da aula, algum arquivo poderia armazenar dados sobre produtos, outro arquivo dados sobre vendas e assim por diante. Então, cada arquivo ele armazena registros que correspondem a um objeto da organização. Neste exemplo aqui, nós temos um arquivo que está armazenando dados sobre cada empregado da organização. Essa constatação é a ideia fundamental do projeto de banco de dados, que consiste em, primeiro, identificar quais as entidades que precisam ter informações armazenadas no banco de dados e, assim, a partir daí, identificar quais as tabelas que comporão o banco de dados que está sendo projetado. Desse modo, um modelo conceitual pode ser visto de duas formas. Primeiro, como um modelo da organização, que define quais entidades da organização que vão possuir informações armazenadas na base de dados. E, segundo, como um modelo de dados, de banco de dados propriamente dito, que define quais as tabelas que farão parte do banco de dados. Como já foi dito anteriormente, o projeto de banco de dados ele possui duas fases, a modelagem conceitual e o projeto lógico. Essas duas fases são adequadas para a construção de um novo banco de dados. Quando existe já algum sistema em funcionamento ou arquivos já existentes, utiliza-se uma outra técnica chamada de reengenharia. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa técnica mais para frente no curso, quando nós falarmos de normalização de banco de dados. Na próxima aula, nós vamos aprender o modelo entidade-relacionamento, que é utilizado na modelagem conceitual de banco de dados. Até lá!